Entrevistado ao governador de Alagoas, Renan Filho. Governador, como é que está a luta aí contra o coronavírus? Olha, Luiz, nós estamos aqui seguindo as recomendações técnicas, as recomendações da OMS e fazendo aquilo que o planeta tem feito nesse momento, especialmente praticando ações preventivas de isolamento social como maneira fundamental de achatar a curva de contágio epidemiológico para que a gente prepare a nossa estrutura hospitalar de maneira a garantir atendimento ao nosso povo. Eu acho que essa é a principal medida que os governos podem tomar nesse momento. Em relação aos equipamentos, como é que vocês estão aí? Como é que está sendo o fornecimento pelo Ministério da Saúde? Olha, nós estamos preparando, Luiz, 500 leitos, dos quais 500 novos leitos, dos quais 200 serão leitos de UTI e 300 leitos para a internação de cuidados intermediários, para aquele cidadão que não está em condições de se tratar em casa. Boa parte dos doentes de Covid-19 podem se tratar em casa. Os que estão um pouco mais graves vão para leitos em cuidado intermediário e os mais graves ainda para leitos de UTI. Esses 500 novos leitos, eles estão obrigando no Estado uma remodelagem de praticamente todo o nosso parque hospitalar. Só para citar dois exemplos, eu transformei um hospital que antes atendia apenas as mulheres, foi recentemente construído e entregue por nós, chama-se Hospital da Mulher doutora Nise da Silveira, e o transformei em 100% agora para atender pacientes do Covid-19. E um outro exemplo é que nós estamos finalizando a construção do Hospital Metropolitano, ele estava previsto para o início do segundo semestre, e nós antecipamos a entrega, vamos entregá-lo agora no próximo dia 15 de maio, já para atender também as necessidades dessa pandemia. Além disso, vamos construir 2 hospitais de campanha, a exemplo do que estão fazendo outros estados do Brasil nesse momento. Em relação à rede privada, estão sendo montadas parcerias também? A gente tem muitas parcerias aqui com a rede privada, mas especialmente a rede filantrópica, a Santa Casa e os hospitais filantrópicos de Alagoas. Eles têm colaborado decisivamente porque têm uma boa oferta de leito e estão junto conosco promovendo a remodelagem dos seus hospitais para, de maneira solidária, nesse momento, colaborar também com a sociedade alagoana. Governador, e a população, como que recebeu essa questão da quarentena e como que tem ecoado aí as provocações do presidente da República? Olha, a população recebeu majoritariamente muito bem, as pessoas estão querendo colaborar, as campanhas do Fique em Casa, eu tenho convicção absoluta que elas são majoritárias no que concerne ao pensamento da nossa sociedade, mas existem alguns segmentos onde o discurso que o presidente da República fez tem mais aderência, de maneira que depois do pronunciamento do presidente, algumas pessoas começaram a questionar mais essas decisões, mas eu tenho sentido que ao longo dos últimos 2 dias, cada vez mais as pessoas têm percebido que precisam colaborar, sobretudo pelo que vem acontecendo no mundo, pela mudança de postura do presidente Donald Trump, pela mudança de postura do presidente do México, pelo que ocorreu no estado do Mato Grosso, onde o governador tinha decidido voltar à atividade, várias atividades econômicas, mas o Tribunal de Justiça cassou a decisão dele e impôs novamente o isolamento social, de maneira que todo mundo, mesmo aqueles que tinham dúvida, estão cada vez mais vendo que o caso do novo coronavírus é complicado e se a gente brincar com ele, nós vamos perder muitas vidas. Em relação às populações mais vulneráveis e as crianças também na escola, como é que vocês estão atuando? Aqui a gente suspendeu as aulas, mas garantimos a merenda escolar para os estudantes, dado que aqui no Nordeste, Luiz, a merenda, às vezes, é uma refeição importantíssima para as crianças e para os jovens, de maneira que a gente garantiu isso. E eu acabei de adquirir aqui alimentação para 1 milhão de alagoanos mais pobres. A expectativa é que a partir do dia 6
de abril, a gente já inicia a distribuição para fazer frente às necessidades primárias das pessoas. Eu espero que tramite com muita agilidade no Congresso Nacional esse auxílio que vai ser dado aos autônomos, profissionais liberais e às pessoas que não têm renda, que na verdade têm renda familiar per capita inferior a R$ 500, porque isso vai ajudar as pessoas a enfrentarem a crise nesse momento e também vai permitir que a economia sofra um baque menor, especialmente nas regiões mais pobres do país. Em relação àqueles setores empresariais também mais vulneráveis, pequenas e médias empresas, microempresas, bares, restaurantes, o que tem sido pensado aí? Essas medidas, elas são mais nacionais. Eu tenho acompanhado muito, Luiz, o que os países, mundo afora, têm feito. E eles têm dividido o foco do trabalho deles, nesse momento de crise, sobretudo em 3 áreas. Numa área que visa ajudar as empresas, especialmente as pequenas, vários países assumiram folha de pagamento ou uma parcela considerável dela, ajuda o cidadão mais pobre, mais carente, e também a solvência para estados e municípios. No Brasil, o que houve até aqui é que algumas dessas iniciativas foram tomadas, mas sem a devida coordenação nacional, sem uma interlocução institucional capaz de levar a todos os lugares a importância dessas medidas, de maneira que o Congresso Nacional vai ter um papel fundamental nos próximos dias para agilizar essas medidas, mesmo à distância, como nós estamos fazendo essa entrevista, que para uma entrevista como essa até é simples, mas imagina o Congresso Nacional atuar por videoconferência, é uma coisa muito complexa, então está faltando essa coordenação regional capaz de integrar todos os esforços. Eu tive uma conversa com o presidente da República recentemente, numa videoconferência, e eu falei 2 coisas. Primeiro, me coloquei à disposição para colaborar, para ajudar na solução da crise. Disse que Alagoas estaria à disposição disso. E também disse para ele que só quem pode liderar um esforço nacional é o presidente da República. Por isso que, na nossa Constituição, para se referir ao cargo de presidente, usa-se 3 termos. Presidência da República, governo federal, e o terceiro é União. União é capaz de exprimir exatamente o que é necessário nesse momento. É necessário uma ampla integração nacional, porque o nosso único adversário é o novo coronavírus, e nós temos que enfrentá-los todos juntos. Então, eu sinto que nós poderíamos ter tido uma organização inicial diferente. Acho que ainda há tempo, mas é importante que isso ocorra rápido. Em relação à distribuição aí para o pessoal de baixa renda, essas discussões do Ministério da Economia, alguém tem procurado os governadores do Nordeste para alinhar, saber como que o dinheiro chega mais rapidamente na ponta aí desses mais vulneráveis? Não? A gente aqui ainda não foi consultado. Eu soube que estava havendo uma reunião hoje lá no governo federal para buscar a melhor alternativa. Inclusive, eu fiz uma reunião técnica aqui com a minha equipe, estava falando para eles exatamente hoje, Luiz, que dependendo dos critérios que o governo federal utilize, e o ideal, como você sugere na sua pergunta, é que ele ouvisse quem está na ponta, porque isso sempre facilita a interlocução, porque cá nós vamos ter que orientar as pessoas. Estamos mais perto e o cidadão quer saber. O que eu tenho recebido de pergunta pelas redes sociais, presencialmente não nesse momento, porque a gente não tem encontrado tantas pessoas, porque o momento não permite, mas pelas redes sociais as pessoas me perguntam muito, assim, Renan, quando começa a valer, como é que vai ser? Me ajuda, não me deixe de fora. Então é muito importante que exista um diálogo mais próximo com os estados e com os municípios, que até mais do que os estados estão na ponta desse processo. O governador, teve tentativa de carreata aí para abrir comércio? Teve uma tentativa, não, teve uma carreata mesmo, né? As pessoas não a receberam bem, de maneira satisfatória. Hoje, todas as instituições aqui do Ministério Público assinaram uma nota conjunta apoiando as medidas do Estado. Então, essas carreatas, sem pensar no todo, muito mais com pensamento individual, feita por pessoas que acham que
que a gente deve decidir o caminho da sociedade somente baseado no resultado financeiro, no lucro imediato, né? Eu tenho dito, Luiz, porque aqui eu tenho uma grande interlocução com os setores, que no planeta as grandes marcas já pararam por conta própria. Todas as montadoras de automóvel fizeram isso. As grandes lojas do varejo no exterior, a Macy's, por exemplo, que é uma das maiores lojas do planeta, parou e colocou no site um informativo que só vai voltar depois que o novo coronavírus estiver controlado. E aqui no Brasil também, lojas como grandes marcas, como a Renner, a C&A, elas também estão paralisadas, independente das decisões de governo. De maneira que não adianta achar que vai se abrir uma lanchonete, um restaurante agora, e o cidadão vai, o cidadão não vai, porque as pessoas estão com medo de contrair coronavírus e a maior parte, inclusive, está querendo colaborar. Imagina, governador, então, sucesso aí, toda a força, aí o consórcio do Nordeste foi a melhor coisa que aconteceu esse ano para mostrar que o país tem rumo. Muito obrigado, Luiz. Nós estamos firmes, inclusive pactuamos entre nós essas decisões conjuntas para fortalecer, agregar e para, no momento em que não há uma devida coordenação nacional, o Nordeste integrado realiza essa coordenação regional. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço. Um grande abraço.